Gente, boa tarde. Nós estávamos naquela outra jogo de slide lá, só que estava meio esquisito, estava olhando lá, tem muita coisa que é a parte de gerenciamento. Ele tem as coisas lá, depois se voltar, a gente volta lá qualquer coisa, mas eu acabei achando um material aqui melhor, para no caso estar mostrando para vocês, em relação ao motor aí, no caso do trator, tá? Só que esse daqui que a gente vai estar mostrando alguma coisa aqui para vocês é um motor já um dos últimos aí que saiu, que foi o motor ainda com acionamento mecânico, a parte de alimentação dele. Então ele tinha uma bomba, no caso, rotativa, é o 7630 e 8030 lá, que vocês vão ver lá, que é os dois modelos que tá ali, acho que é o 7630, o outro lá tem que ver, não lembro qual que é a configuração. Qual que é, Lincoln, sabe me dizer ou não? O de 90 e acho que 2 cavalos, um pouco maior. Tá, então tá aqui, gente, ó, a sigla FTP tem lá, que você já deve ter sabendo o que é isso, na verdade é uma hold, né, tá? Ela fabrica tanto motores a gasolina quanto motor diesel, então nós temos aqui no Paraná, tem uma fábrica aqui em Campo Largo, que faz os motores e-torque, que é usado nos automóveis. Em Sete Lagoas é feito os motores diesel, por exemplo, que usa nos caminhões Iveco e usado também, no caso, na área agrícola. Aqui, gente, alguns exemplos. Ó. A planta é quase toda, no caso, ela é manipulada, ou ela, no caso, tem aqui, ela seleciona, no caso, o modelo do motor que vai ser montado, e depois ele começa a fazer as retroalimentação, por exemplo, para os circuitos. Então, é como se eu tivesse, no caso, um camarada que vai estar alimentando, no caso, o camarada que for montando, ó, só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Então ele tem o número, vai ter já o código do motor, como se fosse uma rastreabilidade, no caso da montagem, né? Para os caras saber lá onde está sendo montado. Etiqueta, né? Um código de barra colada, no caso, no cavalete do motor, e ali ele tem toda a referência que vai ser montado esse tipo de motor. Então, cada motor tem aí uma rastreabilidade. Aqui uma das primeiras coisas que eles fazem é a marcação do bloco, é feita a laser, tá? Para evitar que o pessoal, no caso, desmonte, revenda alguma coisa. Hoje está vinculado a todo o número de chassi isso. Então, até para você trocar um bloco que estourou, por exemplo, às vezes é complicado, daí você vai ter que, no caso, remarcar ou, no caso, pegar uma autorização para, no caso, marcar novamente com a mesma numeração, tá? Ou em alguns casos, eles colocam o número normal e depois colocam o RE, o RM na frente, que é remarcado, tá? A questão se for, se pegando, no caso, fazendo conforme a legislação, a documentação, não tem problema nenhum. O problema é quando você vai pegar isso em ferro velho, alguma coisa assim, que daí você vai ter que retrabalhar o número dos caras, tirar aquele número que já era marcado para estar trocando. Só que você tem que estar com a documentação também. Aqui, gente, ó, a questão de alimentação que eu falo para vocês. Em alguns casos, ele tem um mini robô que vai estar alimentando a linha, né? E aí o cara coloca aqui, um gabarito ou suporte de casquilho. Então, ele está só mostrando aqui as bronzinas no caso de montagem do virabequim, tá? Então, ele tem o gabarito aqui onde ele vai estar montando, ó. Então, vai estar aqui dando a referência, ó. E esse cara aqui, ele tem um sensor óptico que se você montar alguma coisa errada, o que, que vai acontecer? Ele vai te avisar. Opa, não dá para montar desse jeito. Isso aqui na linha de produção, né? Um alarme, no caso, que vai estar mostrando ou sonoro ou, se não, luminoso ali, dependendo da situação, tá? E aí, o camarada vai estar sendo alertado que ele vai ter que trocar lá, no caso, a peça. Aí começa o processo de montagem. Então, aqui, ó, eles já estão fazendo a averiguação, ver se é por código de barra, no caso, o pistão, para evitar, no caso, do cara montar errado, né?
Então, o cara vai fazer essa averiguação, tem aí, ó, cada operador ou cada montador vai ter, no caso, lá uma pistola que ele vai fazer a leitura de código de barra e está monitorando uma ordem sequencial pelo computador. Então, o computador, se você montar alguma coisa errada, ele vai indicar lá que está com algum problema, tá? E se vocês olharem, é uma sequência aí, no caso do conjunto, para você levar até no... E aí, o processo que ele está montando ali, ó, é diferente no caso daquela cinta de anéis que o pessoal usa aí para, no caso, empurrar. Na verdade, ele só fecha ali a cinta, a gente que eles estão vendo ali, ó, fecha. A hora que ele abracar, ele leva e já se empurra ela, no caso, no local. Então, tudo com já pré-encaixado no local para evitar, no caso, quebrar anéis na hora da montagem, alguma coisa assim, tá? Diferente também no caso da gente apertar manualmente, aqui eles estão fazendo já com uma parafusadeira pneumática, tá? Os parafusos e mancais fixos e bielas é angular, então o que que acontece? Ele dá o aperto mais o ângulo já necessário, não precisa ficar fazendo isso manual. Isso aumenta a velocidade, por exemplo, de montagem, no caso dos motores, tá? O sistema aqui, ó, ele já identifica, tem diferentes, por exemplo, se tem diferentes torques, o que que o cara vai mostrar lá para vocês? Ó, os torques diferentes, o sistema libera a ferramenta de ordem estabelecida e com o torque correspondente, automaticamente, para não ocorrer erro, na verdade, né, gente? Então, o cara ficar lá, errou, perdeu tempo, no caso, uma ferramenta que ele pegou errada, alguma coisa assim. É um processo de fabril, um fabril mesmo, na verdade, tá? Então, ele tem aqui várias ferramentas e vários torques diferentes. Então, o que você está usando aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, é uma cola anaeróbica que vai facilitar, por exemplo, dar o torque, ela não vai com vibração soltar, dependendo onde vai ser utilizada. A tampa, já em vez de você fazer uma distribuição de cola, no caso manual, ela vai fazer automatizada, que você está fazendo aqui, ó, a distribuição uniforme do adesivo, então ele coloca numa ponta que vai fazer todo esse contorno, daí você vai pegar a tampa e só levar no local e fazer a montagem. Facilita, né? Os apertos, no caso do parafuso do cabeçote, é feito em 3 etapas, então se eu tiver um ângulo, por exemplo, de 180 graus, ele dá o torque inicial, depois ele vai dividir a torque angular em 3 vezes, para não danificar, no caso, o parafuso. Então, 3 ângulos de 60 graus lá. Mas isso aí é fração de segundo com a parafusadeira, no caso aqui, já automatizada, tá? Não perde muito tempo. Aqui uma questão, por exemplo, de teste. Então, ele está falando que 100% dos motores são testados por aproximadamente 35 minutos, no caso do dinamômetro. Todo mundo sabe o que é dinamômetro ou não? Já ouviram falar? Pelo menos? Sim, eu sei o que é. É diferente, viu, Alan? É diferente daquele um que a gente vê que é engatado lá na tomada de força, tá? Tem um que é o que eu conheço mais é Ah, o do carro, né? Que tem o cilindro lá que se põe na roda, você põe certo. o carro em cima e começa a girar. Eu Uhum, só sei desse modelo aí, eu nunca cheguei a ver. tá. Uma das características que a gente tem para motor, gente, é assim: o motor de carro a gasolina, ele faz em cima de anel de rolo, é isso que você está falando, o Alan. Tá certíssimo. E o dinamômetro, aquele de tomada de força, é para ver, no caso, potência gerada do motor, por exemplo, para alguns tratores, o pessoal usa aquele que vai lá na tomada de força. E para legislação, por exemplo, para motor diesel, é feito só o motor. Não precisa pôr o trator lá em cima, no caso de um rolo lá, e fazer o teste no trator, no caso, no dinamo de rolo. Porque, efetivamente, o trabalho que, no caso, executa, por exemplo, o motor diesel de um trator é muito mais a parte hidráulica dele. Então, eles vão limitar e vão verificar a potência gerada lá na tomada de força.
Mas para homologação, por exemplo, desses motores que estão saindo hoje, os novos, modernos, todos eles são feitos independente. Então, aí existe dois testes. Existe a norma DIN e a norma SAI. A norma DIN é aquela uma que o pessoal vai fazer com ele potência, no caso, líquida. Eu tiro todos os acessórios. E a norma SAE é aquela uma que eu agrego os acessórios e vou, no caso, verificar quanto de potência que vai estar gerando já com, no caso, os agregados junto, tá? Quando a gente fala potência líquida, eu tirei, por exemplo, o hidráulico, eu tirei alternador, eu tirei tudo aquilo que poderia, no caso, estar tomando potência do motor em funcionamento, tá? Mas o dinamômetro, quando ele fala que testa aqui 100%, em 35 minutos, igual eles falam aqui, eles simulam alguns tipos de carga que dá no motor, por exemplo, ou média carga, alta carga, plena, ou no vazio, que a gente chama, que é onde ele não está dando carga nenhuma, vai ver rotação, essas coisas assim. E lá atrás, isso aqui que vocês estão vendo aqui é um freio, na verdade. Então, toda vez que o cara quer verificar qual que é a potência gerada pelo motor, ele vai acionando esse freio aqui e vai segurando lá o torque, no caso, na saída, no caso do motor. E aí eu tenho uma característica para saber qual que vai ser a potência gerada por esse motor, tá? É um negócio interessante essa questão que ele fala que é 100% dos motores testados, porque existe lugar que o pessoal faz por amostragem. De cada 100, o cara tira lá, sei lá, 10%. Cada 1000 tira 100 lá e faz. Então, depende, no caso, quantos motores os caras fabricam aí, no caso, no dia. Tá? Existe fábrica dessas aí que no mês aí é 130, 140 mil motor. Então, é bastante coisa, tá? Não é pouquinho, não. Aí, uma bancada, no caso, onde o cara vai estar averiguando. Hoje o pessoal olha muito por monitor. Isso aqui ainda era, pelo jeito aqui ainda é um sistema que está vendo algumas coisas, mas ele tem um monitor que ele fica, no caso, uma sala com monitores, onde ele vai ficar rastreando e vendo todas, no caso, as curvas que são geradas aí, no caso, de potência, torque, consumo, pressão de óleo, temperatura, pressão de ar, do turbo, etc. Tá? E eles também têm uma câmera, dependendo do lugar, gente, que o cara simula, por exemplo, o envelhecimento de tudo. Envelhecimento no caso do motor, de óleo, da água, de tudo. Temperatura extrema, quente, extremamente frio. Então, em todas as condições extremas, tem como ser testado aí antes de colocar no mercado. Para quem nunca foi na linha de produção, é isso aqui, ó, é bem organizado, não é um negócio que parece que está tudo desorganizado, então tem cada um que está. Se vocês forem ler aqui no posto de trabalho, o cara está aqui, ó. Em alguns lugares, esse suporte, no caso aqui que os caras têm no lugar, são robotizados, eles são, é como se tivesse uma corrente que é conectada, ele vai puxando de posto em posto, e cada um vai fazer uma situação, tá? Então, vocês olharem aqui, tem um cara montando, aqui tem outro cara, ó, outro lugar para montagem aqui, ó. Então, são diversos locais aqui que vão ser colocados para, no caso, montar aí o motor na linha, né? E é um negócio assim, aqui parece que tá tranquilão, mas é um negócio bem vivo, tá? E dependendo da fábrica de motores, tem muita coisa hoje que não utiliza mais mão de obra humana. Muita coisa já robotizada, tá? Então, onde tem um número de motor que é muito grande, por exemplo, eu falei lá 180, 140 mil é no ano, mas se vocês pegarem isso daí, dividir isso aí por mês, daí na faixa de 11, 10 mil motores mês, é motor para arrebentar, gente. Se vocês pegarem isso e dividir por dia, tem uma série saindo, tá? Não é, no caso, pouco, não. É muita coisa saindo. E algumas linhas de produção dessa, eles fazem toda, no caso, a parte de fundição, fazem a parte, no caso, de a parte de usinagem dos blocos, para depois tinha aqui para montagem, tá? Aqui nessa FTP, aqui em Campo Largo mesmo, que é dos veículos leves ali, os blocos ficam tudo bruto, virabrequim bruto, comando bruto, cabeçote bruto,
e aí é passado pelas máquinas deles, tudo automatizado, chega lá no final, aí o cara vai fazer os testes lá, daí aí que passa a mão humana que o cara vai fazer teste, e eles não fazem teste de funcionamento com o veículo funcionando, o motor funcionando. Eles injetam ar no cilindro e vejam o vazamento de cilindro, no caso, para ver se o motor está correspondendo a fazer as vedações 100% que ele é, no caso, pré-determinado, tá? É diferente um pouco do que você fazer com o motor funcionando, temperatura ideal de funcionamento, isso, aquilo tudo. Que os motores gerenciados já é mais difícil no caso dos caras tem que acoplar muito mais coisa, por exemplo, para poder estar funcionando. Quando era mecânico, você alimentava a água, no caso acertava a bomba injetora e a parte de alimentação e funcionava. Hoje, a parte de gerenciamento, ele tem que, no caso, instrumentar um monte de coisa para poder, no caso, funcionar. Aqui só um exemplo, gente, ó, então, se a gente pegar aqui ó, a numeração ou o part number, tem gente que fala que é o chassi, no caso aqui, ó, do camarada, né? Então a gente tem aqui, ó, família, tá? Do motor, aí eu tenho aqui bloco, no caso de cilindro, o motor, número, no caso de 4 tempos vertical, número de cilindros, alimentação no caso de ar, aí tem aqui a aplicação, potência homologada, nível de emissão, aí está falando aqui, o nível de emissão é Tier 2 nesse caso aqui, então não é com gerenciamento, que é Tier 3. Aí quando ele fala aqui, o número 4 aqui é tratores de movimentação de terra, o número 8, no caso, injeção, no caso, direta turbo intercooler, no caso, está falando tipo de injeção direta quando via câmara de combustão, e ela já é, ele já é turbinado e intercoolado, tá? O 7630, então, ele tem aqui a referência dele que está aqui, aí eu tenho a potência 78 kW, isso aqui é por causa de exportação, gente, hoje é dado em potência, é dado em potência elétrica aqui, mas se convertendo ele vai dar mais ou menos em torno de 106 cavalos, tá? Pela norma ISO TR, tem aqui a norma que ele é, a 2.200 RPM. Então, a melhor faixa de trabalho do motor, se eu trabalhar ali com 2.200, é a melhor faixa que ele tem. Então, a potência gerada melhor dele, os 78 kW aqui, é a 2.200. E o torque, tá? Máximo dele, ou a potência máxima, então eu tenho aqui de 430 newtons a 1.400 RPM. Então, a curva, tanto do torque quanto a de potência, elas se cruzam aqui numa condição bem diferenciada. Quando a gente tiver o cruzamento da potência e torque, seria a melhor condição para a gente ter no caso do trator. E a gente olhasse na curva de banheira, na parte de baixo, é o índice de emissão. Reserva de torque desse motor, 23%, aproximadamente, tá? Que é uma diferença que a gente vai ver entre a curva de potência e torque ali, que existe um cálculo que o pessoal faz isso daí. Diâmetro do cilindro 104 milímetros, tá? Então é um pistão relativamente grande, né? Curso dele 132, é um motor, tem uma classificação que o pessoal fala que é quadrado, subquadrado e superquadrado. Esse é um superquadrado, tá? E cilindrada 4.485, ou seria 4 litros e 485, ou 4 litros e meio, no caso de aspiração, e a relação de compressão dele, 17,5 por 1, ou a taxa de compressão. Ah, professor, mas como é que eu faço a medir isso? Tem como medir a taxa de compressão. Eu vou pegar o manômetro lá onde vai o bico injetor, e aí eu tiro lá o que faz injetar combustível, o desligo, no caso, a alimentação do combustível, e dou partida no motor. Quando eu der partida, ele vai me gerar lá a taxa de compressão relativa lá de dentro, do caso do cilindro do motor. Tá? O que eu falei para vocês, as curvas aqui, ó, se a gente pegar aqui em azul, o que eu vou ter aqui? Ó, tá? E aí eu tenho, no caso, a potência em quilowatts, tá aqui
aproximadamente 77 é o máximo dela, e a gente tem aqui o torque, tá? 453 aqui, ó. A faixa, no caso, melhor que ele tem aqui de trabalho, que a gente viu lá atrás, tá? Se a gente pegar aqui o limite máximo dele, que está dando aqui em cima 1.200, 1.250, mais ou menos. Mas o cruzamento melhor que a gente teria de torque e, no caso, potência, seria nesse cruzamento de válvula que a gente tem aqui, ó, os dois gráficos que a gente tem aqui. E o consumo, o melhor seria aqui, só que ele não deu na mesma posição. Então, esse cara aqui vai descer aqui, ó. Tá? Nessa faixa aqui que eu vou ter o melhor consumo de combustível por, no caso, quilowatt-hora, tá? O 7630. O motor NEF que eles estão falando aqui é um motor Cummins, na verdade, que é usado na NEF, não, FTP, na verdade, utilizado nesse 7630, tá? 8030, tá? Com aftercooler ou pós-arrefecimento, né? Ele consegue gerar aí 122 cavalos, teve um ganho aí quando só de pôr o intercooler, tá? Em relação a isso, potência 90 kW e torque 490 newtons. Reserva de torque 20%. O diâmetro é o mesmo, o curso é o mesmo, a cilindrada é a mesma, tá? E a relação de compressão também é a mesma desse motor. E aí a gente tem aqui a diferença, por exemplo, que a gente tem aqui, ó, onde está, ele é mais econômico, por exemplo, que aquele outro que a gente viu para trás lá, tá? E a curva, no caso dele, de cruzamento aqui, onde eu mantenho estável aqui, seria, no caso, nessa condição, que seria melhor se eu não tivesse, por exemplo, altos e baixos, trabalhar sem topografia, alguma coisa assim, tá? Ou só no plano. Distribuição motora dele tá aqui, ó. Então, a gente tem a da bomba injetora, que é esse cara aqui. Aí eu tenho uma engrenagem intermediária, ou do comando aqui, né? E, no caso, a engrenagem do virabrequim, tá? Então, o comando é essa grande, a intermediária é essa de fora, tá? E a da minha bomba injetora é esse cara aqui. Ela tem um entalhado aqui que vai encaixar, no caso, a bomba injetora. Aqui, ó, algumas particularidades no caso do motor, então, ponto de engrenagem, ó. Isso aqui é só esse cortezinho aqui que vocês vão ver que é diferente, por exemplo, para identificar o posicionamento, no caso dessa engrenagem, tá? Então tá lá, ó, nunca remover o flange do volante e a engrenagem, os quais são montados com interferência, sem chaveta. O que é interferência? É como se eu pegasse ela, o diâmetro, no caso do verbrequim é maior e eu no caso, minha engrenagem é menor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer ela entrar forçada ali dentro. Se eu começar a tirar e colocar, o que vai acontecer? Ela folga e aí corre a engrenagem, como ela não trabalha sem chaveta. Então tem que ter uma interferência alta aqui. Aí, para facilitar a visualização, marcar o dente, no caso da engrenagem, com tinta. Essa tinta aqui é aquela marcadora, no caso, tinta que não, às vezes ela não solta com lavagem química, né? Ou tinta marcadora, alguma coisa assim que o pessoal fala de peça, algumas coisas dessa forma. Ponto da engrenagem de comando, é um ponto de referência, onde vocês vão estar encaixando aqui. E aí, na hora de sincronizar, vocês vão ter que acertar os posicionamentos, no caso de cada um aqui, ó. Sincronização, no caso do virabrequim, com o comando. Pistão, é um pistão de liga, na verdade, que vocês estão vendo aqui. Ele tem um porta-anéis, que é essa coloração diferente que vocês estão vendo aqui. É como se fosse uma camisa do anel, para não gastar, por exemplo, a canaleta, tá? E aí eu tenho o segundo anel. O primeiro anel é com cromo, o segundo, às vezes, é ferrita, que no caso, os dois são materiais mais duros, para evitar, no caso, desgastar. O terceiro, às vezes, ele tem uma camada bem fininha, no caso, só na ponta do anel aqui, de cromo também. Esse posicionamento que vocês estão vendo aqui, que é um rebaixo que tem aqui no no nosso pistão, é onde que na hora que descer o pistão, vai passar no jet cooler, ou
injetor de óleo lá que o pessoal chama, tá? Para passar e fazer a lubrificação do pino do pistão e diminuir a temperatura da cabeça do pistão. Seta. Esse cara que vocês estão vendo aqui, ó. Quem não se atenta para a seta, o que ele olha mais aqui? Deixa eu ver aqui. Adalto, Lincoln, tá centralizada ou não essa câmara aqui? O pistão, ela tá descentralizada, não tá? Descentralizada, sim, ela tá mais para baixo do que inferior do que para cima, né? Tem um espaço maior para baixo do que para cima, no caso. Isso. Nesse caso aqui, gente, se eu inverter o pistão nessa montagem, o bico injetor vai ficar totalmente fora e aí vai ter a dificuldade, por exemplo, do funcionamento desse motor. Porque a gente vai ter uma descentralização também do pino de pistão, tá? Isso daqui é onde direciona, ou eu tenho a ponta do bico injetor vai ficar dentro dessa câmara aqui, ó, que é onde a gente tem a câmara de combustão nossa, que é essa aqui. Essa ponta que vocês estão vendo no meio aqui, ela é desse jeito mesmo, que ela tem uma cabeça que parece que é diferente, que a gente fala que a geometria já é dessa forma para melhorar, no caso, a queima, tá? E esse motor, tem motor que não vem essa flecha indicando. Esse aqui já está indicando, facilita na montagem. Então, ó, frente do motor. Então, isso aqui, na hora que vocês estiverem montando lá, olhou isso aqui, já monta isso aqui, facilitando. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é o seguinte: eu desmontei o motor, primeira coisa que eu tenho que ver, olha essa posição da flecha aqui, dessa posição aqui, e olho como é que está encaixada a minha biela lá embaixo. Porque se eu inverter a biela, altera tudo isso que vocês estão vendo, gente. Tá? E aí tem que tomar cuidado que tem aquelas bielas que tem 40 graus de inclinação, outras 30 graus de inclinação, que geralmente são os motores 6 cilindros, e as de 4 cilindros, às vezes elas são retas, tá? Depende muito da configuração de motor para motor. Aqui, ó, é uma coisa que vocês já devem ter visto os caras fazer isso aqui, ó. O que é isso daí? Na verdade, o cara coloca o motor totalmente no ponto morto superior e aí ele zera esse relógio comparador no bloco. E aí, depois que ele subir, ele sobe no pistão para ver quanto que, o quê? A projeção, ou quanto que esse pistão saiu, a cabeça dele para fora, tá? Aqui o que ele está falando? Ó, até 35 milímetros, utilizar a junta 1,5 ou 1,15 milímetros, a espessura da junta. Isso quer dizer que eu tenho duas juntas aqui que pode ser montada, tá? Então a gente tem que fazer uma verificação não só de um pistão, eu vou ter que fazer de todos. Vai ter que tirar uma média, que tem que estar dentro disso aqui, porque não adianta, por exemplo, é uma junta só, não é junta independente. Se ela fosse junta independente, eu podia fazer isso para cada cilindro. Mas como é uma junta única, eu tenho que fazer uma média de todos os cilindros. Tá? Se for 6, eu vou ter que fazer a média dos 6, se for do 4, fazer a média dos 4. Porque o cabeçote não é subdividido, ele é um só. Tá? Então, é uma coisa aqui que se vocês colocarem errado, gente, o que vai acontecer? O pistão, na hora que ele subir, ele pode pegar a válvula aberta, ou pegar esse pistão lá no cabeçote. Tá? Então, é um detalhe, por exemplo, na hora da montagem do motor, que tem que ficar atento. Não dá para, no caso, montar isso daí sem esse cara aí, tá? Aqui tem uma coisa interessante nesse motor. Vocês estão vendo aqui, ó, esse motor aqui, pelo jeito, a camisa dele é prensada, não tem ressalto da saída de camisa, só tem ressalto da saída, no caso, a projeção do pistão. Isso quer dizer que a camisa é no próprio bloco, ali, que ela é fixada já no próprio bloco. Existe modelo, igual que a gente viu lá para trás, que a gente pode trocar a camisa em separado. Aí eu deixo, no caso, o motor zero, a parte de cilindro, novamente, tá? Um diferente do outro. Esse aqui é um detalhe que a gente já havia comentado com vocês. Ó, o que o cara fez aqui, ó? Arrisca aí, Lincoln. O que ele fez aqui com a biela?
Ele não, ele partiu, né? Na verdade, ela já vem partida, não vem, professor? Quando ela isso, vem, né? quando você compra ela e já vem montada, ela já tá em partida. Mas se você falar assim, ó, chegou lá um Acho que trator pra você ele trocar, estragou a rosca, né? Daí não vai, não fecha, né? não. Tá certo você. Não tá errado. Esse cara aqui, ó, ele é rachado no meio. Aqui, ó. Ele não é mais usinado, igual a gente cortava antigamente e usinava. Por que que o cara faz isso? Aumenta a resistência, gente, e melhora até a lubrificação esse cara aí, quando você faz desse jeito, tá? Porque vai existir essa capa aqui, ó, essa parte de baixo, vai existir só uma que vai encaixar aqui. Eu posso misturar todas elas, desmontar todas elas, elas ainda vão ter um número aqui, no caso, para identificar o casal sempre, mas se você inverter uma com a outra, o que vai acontecer? Você nunca vai encontrar uma que quebrou igualzinha a outra, porque o material nunca vai quebrar igual. O que você faz aqui? Você coloca ela, ou você bate, ou você abre ela. Na hora que você abrir ela com força aqui, ela já vem pré-determinada para rachar e fazer, no caso, esse encaixezinho aqui que a gente tem aqui, tá? Isso aqui, gente, já é uma característica dos motores todos novos. Os motores novos hoje estão vindo tudo com biela, no caso, fraturada ou craqueada, que o pessoal fala aqui, tá? E já existe alguns motores também que o próprio mancal do motor também é craqueado, é rachado. O problema desse aí no bloco é que se der um BO num mancal desse, gente, vocês vão ter que trocar o bloco inteiro. O problema é esse. E tem bloco de motor 6 cilindros que custa 30 pau. O problema é esse, tá? Uma biela dessa aqui fraturada, se você perder uma, duas, o custo não é muito alto, mas se você falar assim, que é uma peça grande igual um bloco do motor, se estragou uma, você fala assim, não tem como usinar mais igual o pessoal fazia antes, perdeu um bloco de 30 conto. Aí o cara vai ter que colocar um bloco novo, tá? Aí o custo, por exemplo, de operacional desse para manutenção sai lá em cima, tá? Aquilo que eu falei para vocês aqui, ó, a biela fraturada, união perfeita. Então o cara, ele tem a numeração dela aqui, na hora que ele quebrou esse cara aqui, ela vai encaixar numa posição única só. Então não tem como o cara inverter isso, né? Então eu peguei aqui o casal, ó, 2.415, 2.415. Esse aqui K, esse aqui W. Mas a gente entra como referência a numeração dele. Se ele rachar aqui de fora a fora, eu vou acasalar esse cara aqui. Única coisa, gente, vocês têm que tomar cuidado, qualquer montagem que vocês façam de motor, o prisioneiro, ou se não, o parafuso de fixação aqui, sempre atentar para ver se ele não esticou. Se ele esticou, ou ele saiu daquela zona, no caso de elasticidade, passou para a zona de plasticidade, o correto, isso aqui é trocar o parafuso, gente. Se vocês deixarem assim, na hora que der carga lá, que você precisa fazer da potência do motor, essa biela que ela estoura, vai abrindo uma janela no bloco, tá? E aí é pepino do graúdo, na verdade, tá? Então, o adequado é que se vocês pegarem um motor desse aqui, que na hora que você tá apertando, você vai puxando e não vem, vai puxando, pô, mas nunca dá o torque, quando você for ver, ele vai afunilando numa posição, por exemplo, da rosca. E aí eu tenho que substituir. Se a gente pegasse ali, igual o Lincoln falou, nesse lugar aqui, ó, a rosca ela esticou. Então, essa distância entre, no caso, os fios de rosca vai aumentar e afina. Quando ele afina, para quebrar, é facinho depois, tá? Aqui, tá? O casquilho, o penúltimo mancal, serve para determinar a folga axial do virabrequim. O que é a folga axial? Esse calço lateral, gente, que a gente está vendo aqui, ó. Esse calço lateral, tá? Ele tem medidas 0,25, 50, 75 e 1 milímetro. Por quê? Na hora que o motor vai trabalhar, ele tem uma folga. Principalmente os que tem embreagem mecânica, que é aquele um que é a seco, toda vez que o cara pisar na embreagem lá, ele empurra o virabrequim ou ele puxa o virabrequim. Depende do caso do tipo de acionamento, tá? Se é de puxar ou de empurrar. O que vai acontecer? Ele vai empurrar o virabrequim de encontro a essa bronzina ou esse casquilho aqui, e isso aqui vai entrando dentro do virabrequim. Até chegar um ponto que na hora que você der a partida vai dar um barulho assim que parece um barulho grave, vai cloc, 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 cloc. Daí você fala assim, ué, o que está acontecendo? Aí se você pisar na embreagem, para na hora. Ou se não, na hora que funcionar e subir o óleo, ele para de bater. Tá?
Mas é um barulho assim, parece que está alguma coisa quebrada inicialmente e depois ele para. Porque daí enche de óleo, na hora que ele enche, absorve. Tá? São coisas que, pequenos detalhes que vamos fazer, por exemplo, para determinar e verificar esse problema aí inicialmente. Isso aqui é uma característica desse motor, ele tem o quê? Um balanceador dinâmico. O que é um balanceador dinâmico? É para diminuir a vibração do motor, gente. Tá? Os motores que são usados na linha agrícola, muitos deles trabalham com esses compensador harmônico, que eles chamam aqui ou dinâmico. Então, alguns desses aqui eles são sincronizados também. Então, na hora que for montar, eu tenho, no caso, umas marcas de referência que eu tenho que adotar e montar ele no lugar. O que trabalha aqui dentro? São árvores contrarrotantes. Então, o motor gera uma vibração, essas árvores aqui dentro, ela vai gerar uma vibração oposta àquela, no caso do motor, que compensa aquela vibração do motor e deixa o motor mais estável, ou mais paradinho, na verdade, tá? Tá aqui, ó, as marcas de referência. Ele pegou aqui, ó, fez o fechamento, então ele vai ter duas engrenagens lá do bloco do motor, encaixa esse cara aqui, ó, tem que acertar isso, que se não acertar vai ficar vibrando, tá? Então, é como se eu estivesse acertando um ponto, no caso, desse sistema, para acertar a referência e tirar esse desbalanceamento, no caso, do motor. Além disso aqui, o pessoal ainda tem a balanceamento que é feito no volante e embreagem, e ainda a polia dianteira do motor também é balanceada, onde colocado o damper lá também. E esse cara aqui, ó, o balanceador, o que ele fez aqui? Ele tem um parafuso que você coloca para travar ele na posição, porque você vai ter que descer e dar o torque em volta, né? Então você acerta o sincronismo, fecha ele aqui e depois você vem dar o torque no caso do compensador dinâmico aqui ou o harmônico, alguns chamam dessa forma, tá? Aí tem o torque, no caso, depois você não pode deixar de esquecer de tirar isso, porque senão se você der partida com esse cara aqui no lugar com o parafuso travado, ou fica travado o motor, ou se ele girar, ele arrebenta com tudo isso aí que está embaixo. Se tiver força para virar. Aqui na parte de cabeçote, gente, tá? O videozinho ali não rodou, por isso que eu passei. Esse cara aqui, ó, o vedador de válvula, ele vem não nessa parte aqui de cima, ele vem aqui nessa haste na parte de baixo. Isso aqui faz a vedação do óleo, gente. Então, o óleo que sobe lá do motor e vem no cabeçote, se ele começar a ter folga nesse retentor, ou vedador aqui, e folga na guia da válvula, vai começar a queimar óleo, tá? Em demasia. Então, o que seria o adequado? O camarada começou a reclamar que está consumindo óleo, a primeira coisa que o cara faz, ele vai ver se não é cabeçote. Por último, daí ele vai ver se é motor. Mas ambos queimam óleo diferente, tá? Quando eu estou queimando óleo que é por anéis ou camisa, você vai acelerando o motor, ele sai a fumaça constante, fica queimando óleo direto. Então, isso quer dizer que o óleo está sendo queimado na cama de combustão, tá? E quando é guia de válvula ou retentor de válvula, geralmente, quando você dá a partida, ele dá aquela baforada, ou na retomada, você acelera e desacelera. Na hora que você acelerar forte, tirar o pé e acelerar de volta, ele dá aquela fumada, tá? Isso seria uma das características, por exemplo, quando eu tenho problema de retentor de válvula ou guia de válvula, tá? E quando é a fumaçona direta cinza azulada, aí é anéis, no caso, e camisa, tá? Anéis quebrado, anéis folgado, camisa já desgastada, alguma coisa assim. Sequência de aperto, no caso de um motor 4 cilindros. Então, tá aqui os 4 cilindros. A primeira etapa, ó, do parafuso 70 milímetros é 50 newtons. Tá? 40 newtons parafuso 140 milímetros e 70 newtons parafuso 180 milímetros. Isso quer dizer que o cara vem aqui e vai ter comprimentos diferentes, por exemplo, do parafuso. Tá? E a segunda etapa, ó, 90 graus em todos os parafusos. O que é 90 graus? É você virar lá um quarto de volta, um quarto de 180, metade de 180 graus no transferidor. E a terceira,
no caso, nos parafusos aqui, que eles estão mostrando aqui, de 140 e 180, mais 90 graus. Então, a primeira Professor, etapa... Pode falar. professor, Pode falar. eu acho que do motor de 4 cilindros, esse geralmente todos eles são a mesma medida, porque que eu me lembre da vez passada que nós fizemos um motor, nós tínhamos que olhar no manual, sabe? Daí foi chamado um cara da Volks lá, sabe? Sei, Que ele faz motor, sabe? sei. Daí ele passou umas medidas lá. Acho que cada motor tem uma medida diferente, né? Na Só que verdade, daí, é o seguinte, dependendo, tem que acompanhar pelo manual do tipo de equipamento que é, né? Certo? Isso, você está exato, aí está certo. Porque é o seguinte, o que acontece? Eu posso ter esse mesmo motor, às vezes pode ser outra aplicação, não nesse motor, pode ser, por exemplo, para um motor estacionário, tá? Aí muda o cabeçote, se mudou o cabeçote, pode ser que mudou, no caso, a furação. Eu só não sei identificar aqui para você, porque aqui é o seguinte, ó, lado do ventilador. Então, esse cara aqui é a frente, no caso do motor. Ele só não está falando para mim qual que é o comprimento dos parafusos. Esse comprimento que ele está falando de 70, 140 e 180 é geralmente aqui a altura que a gente tem no caso dos parafusos aqui em relação à carcaça. Pelo visto que a gente, um pouquinho que eu conheço, por exemplo, de motor, geralmente esses motores aqui do lado do coletor de admissão são os menores, esse lado oposto do escapamento são os maiores, e os de 140 milímetros são esses aqui do centro, tá? Que é onde você vai depois ter que apertar esses aqui, e esses aqui não tem tanta a necessidade, no caso, você dar o terceiro torque. Vocês podem ver aqui, ó, a segunda etapa e a terceira etapa é só nos de 140 e 180, que são esses de dentro, para fazer o quê? O fechamento da camisa, ou o fechamento, no caso, do cilindro, tá? Cada motor que vocês pegarem, é isso que você falou, o ideal é você ir lá no, acho que é Etim, o que vocês usam lá, né? Sim, Etim. Você vai no Etim, eu peguei um TL, eu vou lá e vejo no TL, tá? E tem que ver se o TL, qual que é a potência do TL. Se ele é 60, se ele é 75, se ele é 85, se ele é 95 lá. Então, eu tenho que ver também isso, porque daí, às vezes, muda essa configuração aqui, esse torque, porque gera mais potência, daí ele tem que dar mais torque para segurar aqui a paulada, né? Entendeu? Isso que vocês fizeram, se chamou o cara, porque o cara já sabia. Mas se o cara não soubesse, o certo é o que você falou. Eu vou lá, abro o Etim e vou ver, ó, o motor é de um TL, no caso, 60 cavalos, 65 acho, cavalos, acho que é isso o primeiro que tem, né? Isso, aham. Então, Que nem o senhor falou, depende também dos parafusos, né? sim. Muito do parafuso e do torque que vai dar ali. Varia de cada equipamento. Uma coisa, ó. Quando a gente pegar motor igual esse aqui tá falando que é com graus que a gente dá no final, toda vez que vocês desmontar, no caso, esses cabeçotes ou o virabrequim lá onde vai mancar o e biela, o certo é vocês medir o comprimento do parafuso, no caso, depois de desmontado, e pegar uma referência do novo. Porque sabe o que pode acontecer? Alongar, igual eu falei para vocês. Se ele alongou, o certo é trocar tudo. As fábricas hoje falam assim, olha, parafuso de biela, mancal e cabeçote, troca o jogo. Só que muita gente não faz isso por causa de custo. Que nesse caso aqui, ó, nós temos 18 parafusos diferentes, ó, tá? E aí o que acontece? Quanto que custa cada parafuso desse, ou kit de parafuso de um cabeçote? Eu tô falando do cabeçote, aí você pega do mancal e depois pega das bielas, que são os torques, no caso, que são referência e são os primordiais no motor. Se você pegar qualquer um desses que der problema, por exemplo, se eu pegar um parafuso aqui, sei lá, número 7 aqui, ó, deu um problema nesse parafuso aqui, ele não apertou e não deu o torque certo. Sabe o que vai acontecer com essa junta? Vai queimar, tá? Ou vai dar um vazamento de água aqui, por exemplo, de um cilindro para outro, a água vai entrar no cilindro, ou se não pode vazar óleo, aí depende, no caso, que estiver passando, a galeria estiver passando perto dele, tá? Por isso que a gente tem que estar olhando e atento para essa questão de torque para motor. Isso não dá para brincar, gente. O cara estiver fazendo isso aqui, tem que trabalhar muito bem feito, porque senão, se der um BO, é um BO dos graúdos mesmo, tá? Aí o bicho pega.
Tranquilo? Tranquilo. Ó, os 6 cilindros aqui, ó, gente, ó, é muito mais parafuso, ó, 26 parafusos aqui, ó, tá? E a mesma sequência e os mesmos valores que a gente está vendo aqui de aperto, ó, 50, 40 e, no caso, 70 newtons, tá? Nos parafusos, depois mais os 180 graus ali, naqueles de 140 e 180. Gente, até um tempo atrás, deixa eu explicar vocês que não são dessa época ainda, até um tempo atrás não existia esse torque angular, que é esse torque que a gente está falando aqui, que é o torque em newtons mais graus, tá? A gente chama de torque angular. Quando a gente tinha, antigamente, era torque aritmético. O que era torque aritmético? Ah, eu colocava 20, 50, 60 newtons, ou 20, 50, 120 newtons, e parava por ali. Não era, no caso, nesse limite. Só que os parafusos, eles eram superdimensionados. Então, ele tinha, em vez de ser um parafuso, por exemplo, de 10, 12 milímetros, ele tinha 15 milímetros, 16 milímetros, era um diâmetro muito grande. O que acontecia com o peso do motor? Ia lá em cima, aumentava o peso, tá? Tinha resistência, só que a massa, no caso, para você estar deslocando, era bem maior, gente. Então, eu tinha problema em relação a isso. Hoje em dia, o que os caras fizeram? Eles deixaram os parafusos tudo fininho, tá? E trabalha dentro da zona que a gente chama zona de elasticidade. O motor, quando ele dá a explosão, ele não empurra o cabeçote para baixo e o pistão para baixo e o cabeçote para cima? Então, uma tendência é fazer isso aqui, esticar, no caso, o parafuso na hora que dá aquela porrada, né? Então, o que acontece? A gente fala que trabalha na zona de elasticidade, ele vai esticar e voltar naquela posição. Se você for dar o torque e você passou dessa zona de elasticidade, passou para a zona de plasticidade, fodeu, gente. Aí tem que, no caso, substituir os parafusos, tá? Essa é uma questão aí que tem que ser vista. Aqui, gente, ó, ajuste de válvula, folga de válvula. Remover o motor de partida e utilizar a ferramenta. Tem lá o número, no caso, que está mostrando ali, ó. Um número grande, para girar o motor. Tem muita gente que faz o quê? Em vez de girar assim, o cara vai lá na partida e dá na partida. Já viram isso lá? O pessoal fazia assim ou não? Não, isso não. Nunca viu? Tem gente que vai lá porque o motor, na hora que você der a partida, ele vai girando, gente. Devagarinho. Então você vai. Existe até uma chave que o pessoal coloca direto no motor de partida, ele tem um botão na mão que vai virar o motor daquele jeito. É o adequado? Não, porque você está fazendo o motor girar pelo motor de partida. Mas o motor de partida sempre faz isso, senhor. Não tem problema. Mas se você ficar dando muita partida, tá? É ficar consumindo bateria. E quando eu faço isso aqui mecanicamente, igual vocês estão vendo aqui, ó, muitas das vezes eu não tenho como ir lá na frente do motor e virar lá na polia da frente. Então, por isso que eles vêm aqui, tem essa ferramenta para girar diretamente aonde? Na cremalheira do motor, tá? E ali, ó, eu não sei se vocês estão vendo, dá para identificar legal aqui, ó, esse corte que vocês estão vendo aqui dentro, ó, o canal no volante verseta alinhado com o furo da carcaça, tá? É o PMS. Aqui, ó, tem um furo que na hora que vocês colocarem para vocês acertar, por exemplo, ou travar, no caso, o motor. Então, a hora que tem uma ferramenta que a gente vai colocar aí nesse lugar e eu faço o travamento. Então, ó, a válvula, alguém aqui de vocês já regulou válvula lá, tranquilo, já lá na oficina? Já. Umas Já? 3 vezes já. E o que vocês acharam? Difícil ou fácil? Só no motor, quando ele tá fora, assim, quando o bloco tá fora do trator, no caso, ou da colheitadeira, é de boa, é bem facinho, é uma maravilha. Eu acho difícil. Quem falou? Mas aí Fala. quando tá no... Mas quando Natanael. tá no trator, Ah, quando tá no trator, é louco de ruim pra calibrar, passar o calibre. Olha, Bem louco de sofrido. fácil. Geralmente eu sou o cara que fica girando o motor lá, né, cara? Quando tá no campo. Aí se a gente se pode igual, né? Natanael, o que você acha difícil? Professor, eu não sei, eu na verdade fiz uma vez só, mas eu me bati pra bicho, de frouxar e calibrar, e pela hora que apertar, prendia o calibre, e eu me bati igual um louco lá.
Tá, deixa eu dar uma manha para vocês aqui, para vocês não apanhar mais isso, tá? Seguinte, qual que é o número 1? Qual que é o pistão número 1? Do lado da ventoinha. Lado da ventoinha, beleza. Nós vamos fazer um de 4, depois a gente faz um de 6 cilindros, só para a gente entender, tá? Qual que é os dois pistão que sobe junto? 1 e 4, né? 1 e 4, né? 1 e 4. Depois 2 e 3, não é isso? Isso aí. Beleza. Tá. Então, quando vocês forem regular esse motor, gente, vocês vão fazer o seguinte. O número 4 em balanço, o que é o balanço? Essas duas lâminas, ó, essas duas hastes que a gente está vendo que é o balancinho, eles vão ter que estar subindo e descendo. Isso aqui esse aí vocês sabem fazer lá, né? Tranquilo? Aham, tranquilo. Tá. O que eu faço aqui, Natanael? Eu não, de preferência, quando você for apertar, você nunca aperta com a tua mão aqui da carga aqui, ó. Se você der carga aqui, livra desse lado. Então, você vai ter que ir encostando até eu passar esse cara livre aqui, ó. Sem, no caso, restrição e nem muita folga. Entendeu? Aham. Feito isso, o que você vai fazer? Muita gente só encosta aquela porca e aí você segura a chave ou a chave de fenda e aperta contra a porca. E afere de volta, só isso, mais nada. A regulagem de válvula, gente, tem muita gente que se engana, que tem muita gente que vem aqui quer passar o calibre de lâmina forçando ele, no caso, para ele entrar justinho. Não é isso. A folga de válvula, na hora que vocês colocarem ali, encostou na medida. Se vocês pegarem na cabeça da válvula aqui, ó, bem nesse cara aqui, ó, pegar nessa cabeça aqui, com a lâmina no lugar, não pode existir folga. Mas, por outro lado, eu tenho que passar ela livre, sem ela, no caso, prender, nem de um lado nem do outro. Tá? Tem muita gente que fica com medo porque ele fica tentando apertar e desapertar esse aqui para esse cara entrar preso aqui. Ó. Não tem necessidade de entrar preso. Por quê? Agora eu vou falar por que não tem necessidade de entrar preso. Aqui está falando o seguinte, gente. A admissão está falando de quanto a quanto para vocês? Qual que é a medida que está aqui? De 20 a? De 20 a 30 milímetros. De 20 a 30 centésimos, não é isso? Então, o que acontece, gente? A média desse cara aqui, 25. Se eu pôr um cara aqui de 25 aqui, peguei o calibre de 25, não vou pôr nem 20 nem 30, vou pôr 25, que é a média entre os dois. Passei ali. Se na hora que eu apertar, ele ficar um pouquinho preso, ele não vai estar travado porque ele não chegou a 20, porque está entrando ainda. E se ele ficou com um pouquinho de folga, ele vai ficar ainda, no caso do quê? Próximo do 30. E também não vai ter problema. Tá? Por isso que eles falam que é uma média entre 20 e 30. Escapamento, 45 e 55. Por que a diferença entre os dois aqui é gritante, uma em relação à outra? A medida aqui, ó. Aqui tá dando 25 centésimos de diferença, ó, de um para o outro. Mas por que isso? Escapamento, gente, está saindo os gases queimados. Então, a dilatação térmica é muito alta. Maior expansão. Maior expansão. Se, no caso, eu fizer com essa aqui, ó, de 20 ou de 30 aqui, a mesma medida, sabe o que vai acontecer? Vai ficar enforcada essa vela depois, a válvula depois que, no caso, estiver aquecida. Tá? Aí, de repente, você vai dar partida no trator com ele quente lá, o trator não quer pegar, você fala, ué, e agora? O que está acontecendo? Não é que não está querendo pegar. Tem válvula entreaberta, não tem taxa de compressão, o motor não entra em funcionamento. Tá? Por isso que eles fazem, no caso, essa dilatação térmica aqui de 25 centésimos, que joga admissão escape. Essa é uma característica desse motor, gente. Tem motor, por exemplo, que a estratégia dele, no escapamento, o que eles colocam? Eles colocam uma válvula que ela tem resfriamento na parte interna com sal, ou sódio. Então, ela, na hora que ela esquenta, ela dilata menos. Então, eles trabalham com um gap aqui menor, ou às vezes a mesma medida de admissão também. Tá? Mas isso aí é coisa que a gente tem que ver no caso de motor para motor também. E eu estava falando para vocês lá, peguei lá, a admissão, beleza. O 4 em balanço, regula 1. O 1 em balanço, regula o 4. O 3 em balanço, regula o 4, o 2. O 2 em balanço, regula o 3, tá?
E existe outra forma que a gente pode fazer o seguinte, que é o que livra cada um desses caras aqui. Depende também do motor, isso aí tem que ficar muito ligado em relação a isso, porque quando eu tenho um motor que é cross-flow, que é fluxo cruzado, não dá certo isso daí, gente, é diferente. Mas ele regula assim, a primeira, a segunda, a terceira válvula, pula a quarta, vem para a quinta válvula, tá? Aí, em 2 viradas no motor, eu regulo todas as válvulas, tanto de 4 cilindros quanto de 6 cilindros. Mas o mais correto de vocês regularem é pela ordem de explosão, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu vou lá na polia do motor e marco o número 1. Marquei o número 1, beleza. Rodei um quarto, tá? Vai dar outra. Rodei mais um quarto, vai dar outra. E rodei mais um quarto, vai dar outra. Então, na hora que ele der os 360, dá para você ter regulado todas as válvulas ao mesmo tempo. Tá? Mas tem muita gente que acha que é melhor ficar fazendo pelo balanço. Então, aí eu faço pelo balanço. Faço a 1 e a 4, depois eu faço a 2 e a 3. Para facilitar também. Isso depende muito, no caso, de motor para motor. Isso, gente, é válido para qualquer tipo de motor que vocês pegarem. Tá? O motor, depois eu mostro para vocês, aquele motor, o cursor, ele tem uma ordem de ignição separada, diferente, mas a hora de regular a válvula, vocês vão regular igual regula um 6 cilindros normal, 5, 3, 6, 2, 4, tá? Porque vai subir a 1 e 6, vai subir, no caso, o 2 e o 5, e vai subir o 3 e o 4, tá? Que são os cilindros gêmeos que a gente chama. Tá? Mas é uma característica, é a forma como que o fabricante desenvolveu e pôs o comando de válvula para trabalhar diferente. Tá? Natanael, então não fica preso naquele negócio, você falar assim que vai ter que ficar presa, vai ter que ficar solta. Se você colocar entre o meio das duas, aí, se é de 20 a 30, se for de 25, se ela ficar um pouquinho presa, se ela ficar um pouquinho mais solta, ela vai estar dentro da regulagem que você quer. Tá? Não se Tranquilo. ficar preso ou não, no caso ali, na hora de colocar. Então, se você mas eu acho que tudo é questão de aprender, né? De se adaptar, né, professor? Porque eu só fiz uma vez, na verdade. Sim, sim. Ó, uma coisa que vocês vão pegar, se um dia vocês trabalhar com caminhão. Ah, professor, eu vou trabalhar com caminhão agora. Beleza. Motor de caminhão, ele tem. Se você pegar um caminhão que tenha injeção igual aquela que a gente estava vendo lá, que é do cursor, tem que regular cada unidade de injeção. E se vocês pegar um motor que tem freio motor, ele tem que regular o freio motor também. É diferente uma coisa da outra, gente. Então é mais uma coisa que tem que regular no cabeçote. Tá? O da injeção lá é para você acertar o débito ou a pressão de injeção em todos os cilindros igual. Se você deixar alguma fora, vai ter débito de injeção diferente uma da outra. Tá? A vantagem desse cara que vocês estão vendo aqui, isso aqui não estava nem parecendo, está parecendo, não é um motor MWM, mas porque ele é cabeçote único, vocês estão vendo aqui. Mas a parte de cima dele que parece muito com o MWM, que é o que os balanceiros são separados, gente, ó. Então, se eu quiser tirar aqui o balanceiro, eu solto esses 2 parafusos aqui, ó, tiro o balanceiro. E vocês lembram que eu falei para vocês aqui, a cabeça desse balanceiro aqui, ele tem um ângulo que vai fazer que essa válvula aqui gira na hora que estiver funcionando em alta rotação, para não queimar a válvula na hora que ela estiver funcionando, tá? Porque se ela bater numa posição só e ficar batendo, vai queimar ou quebrar a válvula. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Com o primeiro cilindro em compressão, regular a válvula, no caso aqui, ó, marcadas com X. Então eu tenho aqui, ó, em compressão aqui, o 4 vai estar em balanço, tá? Depois eu vou invertendo e fazendo, no caso, o quê? Os que eu preciso, tá? O que ele falou que ele tá precisando, na verdade, aqui, se eu pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, 4, aqui tá em, ó, vai invertendo, ó. Vou mudando as posições que vocês têm aqui, ó. Então, eu regulei aqui 1,
o 4 está em balanço. Se eu fizer aqui, ó, o contrário, um vai estar em balanço, o 4 vai estar em explosão, tá? Então, esse cara aqui termina, depois eu vou fazer esse inverso aqui com esse cara aqui do meio, mesma coisa. Porque a ordem de ignição tá lá, ó. Ele explode normalmente 1, 3, 4, 2. Essa é a ordem de explosão. Mas os dois pistão que são, no caso, gêmeo, aqui é 1 e 4, 2 e 3, 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4, tá? Essa aqui é a ordem, no caso, para vocês estarem regulando lá depois. Tá ok? É o padrão, no caso, para esses motores. A não ser que você vão mexer com V8. V8 é outra coisa. Aí tem regulagem, se é um V8 ou se é um V6, aí tem motor que os pares são do lado direito e os ímpares do lado esquerdo. Tem motor que daí é inverso. 3 e 5. Ou depois a gente tem 2, 4 e 6. Depende de motor para motor, tá? Turbina, gente. Um wastegate aqui, ó. O que é um wastegate? O wastegate, na verdade, é uma válvula que controla a rotação da turbina, que ela vai encher menos, na verdade, tá? Então, dependendo da curva de torque, fica mais uniforme, melhora o torque em baixa rotação do motor e jamais tentar ajustar o wastegate. Aqui, ó, é necessário controle de pressão de alimentação de ar. Isso aqui não é feito para... Então, ele até tem um parafuso que vocês podem mexer lá, mas se vocês fizerem isso, vocês podem estar prejudicando o motor de vocês, tá? Aftercooler, no caso aqui, Então, o que ele está mostrando aqui? Ó? O ar entrou a 120 graus, passou, no caso, pelo aftercooler, diminuiu a 60 graus, tá? O que vai acontecer? Aqui está menos denso, aqui vai estar mais denso, quando ele estiver mais frio. Então, automaticamente, o que vai acontecer? Vai melhorar, no caso, o rendimento do motor, tá? Turbina, nós já comentamos algumas coisas, então aqui ele está mostrando para vocês aqui a entrada, entra a 120, ele baixa, no caso que sai a 60, cai lá para dentro do motor. Deixa eu só dar uma lubrificação, nós já comentamos. O cárter, no caso aqui, tá? Formato em W, galeria de sucção, A e filtro de tela, no caso em B, tá? Bomba de óleo, no caso aqui, é por rotor. Tem um rotor, no caso, que vai fazer o movimento, que é essa parte interna, e é o que recebe o movimento, a parte externa. Sempre vai ter uma galeria que vai estar puxando e a outra que vai estar pressurizando, no caso, mandando para o circuito. Tá? Geralmente, essa bomba aí que vocês estão vendo, é isso aí, tudo que vocês estão vendo, ó, a carcaça inteira. Tá? Não dá para trocar só essa parte interna aqui. Eu vou ter que comprar o conjunto inteiro. O jet cooler, ou o jateador de óleo aqui, ó, ele direciona esse óleo lá na cabeça do pistão. Tomar cuidado que isso aqui às vezes entope por causa da borra, alguma coisa assim. E aí, professor? Oi. Posso sair, que eu tenho que dar uma saída? Vai lá, chefe. Vou levar falta? Não. Falou então, senhor. Alô. Valeu, obrigadão. Ah, legal. Só tô correndo para... Hoje é a última aula nossa aqui de motor. Nós vamos começar... Amanhã nós vamos começar mecanização. Tá? Eu só tô segurando vocês um pouquinho mais por causa disso. Gente. Isso aqui, gente, ó. Tem muita gente que acha que apagou a luz, já está na pressão de lubrificação normal. Tomem cuidado com isso. O mais adequado é vocês meterem o manômetro lá, tá? E aí o que vai acontecer? Quando tiver em marcha lenta, frio, a pressão está lá em cima, tá? E quando tiver, no caso, com a temperatura ideal de funcionamento, tá? Isso quer dizer que já aqueceu, o óleo já está, no caso, na temperatura ideal. Marcha lenta, 1,2 bar, e rotação máxima do motor, 3,8, porque senão ele perde fluxo, aí funde o motor se não tiver óleo lubrificante. Tá? Tomar cuidado com isso daí.
O cara, quando não tem isso aqui nada, o que o cara faz? Ele vai dar partida até apagar a luz de óleo lá. Tá? E geralmente, se o motor tiver em perfeitas condições, ela vai manter isso aqui apagado. Se ele abaixar essa pressão normal aqui de 1.2 bar, vai acender a luz no caso do painel. Tá? Aí é pepino. Se você pegar, fizer um motor e esquentou ele depois e começou a perder pressão, vocês vão ter que voltar e ver a parte de lubrificação inteira. No caso do motor inteiro. Tá? Primeira coisa que os caras vão lá é em bomba. Mas se não for bomba, aí pode ser um problema de retífica até. Se for problema de retífica, aí o bicho pegou, gente. Arrefecimento nós já comentamos também. Aqui, ó, esse aqui ó, é o trocador de calor, tá? Tem muita gente que fala que é radiador de óleo aqui, mas é um trocador de calor. O óleo passa por dentro e a água em volta dele é que diminui a temperatura para manter a viscosidade do óleo. A válvula bypass, no caso desse cara aqui, se o óleo estiver muito saturado ou muito viscoso, tá? Ela libera porque ela tem uma calibração aqui e deixa, no caso, o óleo passar, tá? Ou se é sujo, entupido, alguma coisa assim. Aqui é uma coisa da Bosch, ela deu o nome, no caso alemão ali, no caso do conjunto, que é um solenoide para partida a frio, né? Que é uma sobrealimentação que a gente tem no sistema. Essa bombinha que vocês estão vendo aqui é uma bombinha rotativa, tá? Com um elemento só. O sensor determina a condição do avanço da bomba, para adiantar um pouco a bomba na hora que ela, no caso, está fria. Então, por isso que tem esse elemento aí diferenciado, tá? Para facilitar, no caso, pegar quando o motor está gelado. Tomar cuidado com o sensor aqui que tem 12 volts, se não chegar, às vezes pode estar restringindo a passagem de combustível daí. O LDA aqui é esse cara aqui para evitar, no caso, a sobrealimentação. Tá? Ela depende, no caso, da pressão do coletor, porque senão vai começar a fumaciar o motor. Tá? Esse LDA foi um dispositivo que colocaram nessas bombas. E aí a questão de sincronismo de bomba, que vocês têm que prestar atenção na hora de colocar e tirar a bomba, no caso do trator. Beleza? Gente, vamos parar por aqui então, daí qualquer coisa a gente fala depois, se tiver sobrando um tempinho na parte dessa de mecanização, eu vou falar sobre alguma coisa de alimentação para vocês também. Vou pegar uma parte vai ser a parte de alimentação e tratamento também, no caso de escapamento, tá? E aí a gente, se for o caso, sobrar um tempinho, a gente vê essa parte de sincronismo. E eu gosto de fazer isso aqui lá na prática, para o pessoal mostrar isso no motor, porque esse cara aqui, vocês vão ver lá na frente que ele tem que colocar um relógio comparador aqui atrás da bomba, tá? Para acertar, no caso, o início de débito, no caso de injeção. Tá? Tem bastante desses trator ainda trabalhando, se precisar colocar, então, depois vocês vão ver aqui que é um furo bilongo, aqui eu adianto e atraso a bomba conforme a necessidade. Tem muita gente que manda no bombista, o bombista trava através desse parafuso aqui na posição correta. Você só põe na posição aqui, tá sincronizado já, tá na parte de débito correta, tá? Gente, seria isso hoje, beleza? Beleza, senhor. Beleza. Alguma dúvida, gente? Beleza, professor. Beleza, tranquilo. Tudo esclarecido. Então tá. Amanhã nós vamos começar a falar alguma coisa sobre a parte de mecanização, plantio e colheita. Nós vamos falar alguma coisa sobre o cultivo, primeiro, da lavoura, depois alguns implementos que são utilizados. Tá? Vamos falar alguma coisa sobre colheitadeira e alguns implementos que são usados no trator aí, conectado. E depois, lá na frente, tem essa parte de gerenciamento que foi colocado mais recentemente lá, que não tinha isso aí no sistema de vocês, ou na ementa, daí achamos melhor colocar, tá? O pessoal saber a parte de gerenciamento, que às vezes pega um problema de motor lá, não sabe o que resolver,
Beleza? Beleza, professor. Tá, joia, então. Tranquilo. Bom final de tarde, moçada. E se cuidem, hein? Você também, O professor. senhor Até também, mais. bom descanso. Até Falou. amanhã. Até mais. Falou. Falou. Mais.